passo 3, que nós vamos ver agora, ele representa a condução de um diagnóstico e um tratamento específico para cada situação que você encontrar fora do hospital, dentro de casa, no meio da rua, no seu ambiente de trabalho. Assim que você terminou o passo 2, esse passo 3 começa com a primeira conduta, que é toda vítima inconsciente deve estar em posição lateral de segurança. Nós vamos mostrar um vídeo agora como colocar em posição lateral de segurança e assegurar que essa vítima, caso ela vomite, ela não aspire e piore o quadro clínico dela. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Nesse próximo vídeo, nós vamos apresentar as condutas no afogamento. Mas vamos te explicar também que cada conduta depende do grau da gravidade, da severidade desse afogamento. E nós incluímos agora o suporte básico de vida em afogamento. Não o fizemos antes para não confundir muito. Então, tem uma sequência completa de como fazer a classificação de afogamento e como tratar o afogamento. Cada grau de afogamento tem um risco tem uma gravidade e um risco de morte e um tratamento diferenciado. Então, começamos pelo mais simples, pelo mais leve, aquela pessoa que passou um sufoco na água, estava na água e não estava conseguindo se salvar por si e não aspirou a água. Essa pessoa, ao ser retirada da água, como ela não aspirou a água, ela está apenas cansada. Ela não tem risco de morte nenhuma. A outra pessoa que aspirou aquela pequena quantidade de água, seja até praticando natação ou pegando onda, é aquela pequena aspiração que produz uma tosse. Isso é o suficiente para caracterizar um grau 1. O grau 2, ele já aspirou uma quantidade que afeta a troca de oxigênio. Há uma hipoxemia, que a gente chama, e essa baixa de oxigênio no organismo faz com que a pessoa respire mais rápido. Essa pessoa precisa ter uma oferta de oxigênio e ir ao hospital. Qual a possibilidade dessa pessoa, grau 2, morrer? 1% apenas, mas existe um risco. Depois vem o grau 3 e 4, que tem mais ou menos uma mortalidade de 6 a 20%. É aquela pessoa que aspirou uma quantidade de água que foi o suficiente para reduzir a quantidade de oxigênio em 50%. Essa pessoa tem uma mortalidade mais alta, que chega até a 20%. Ela precisa de oxigênio sob máscara, 15 litros por minuto, precisa ser transferida a um CTI, aguardar pelo menos 48 a 72 horas
com um respirador respirando por ela, para que essa água seja absorvida e excretada e que esse pulmão possa voltar a ventilar normalmente. O outro grau de afogamento, que é o grau 5, é aquele grau de afogamento onde a pessoa já estava com o oxigênio tão baixo, numa situação tão desesperada, que ela parou, ela perdeu a consciência e parou de respirar. Essa pessoa tem de 30 segundos a 2 minutos para ser salva. Essa parada respiratória e perda da consciência, em 30 segundos a 2 ou 3 minutos, vai parar o coração. E aí você tem uma parada cardiorrespiratória. Tanto o coração quanto a respiração estão parados. Essa pessoa precisa ser retirada da água e ter ressuscitação plena, ou seja, ressuscitação cardiopulmonar. É o grau mais grave e a possibilidade de ser salva é em torno de 10% apenas. Checou a resposta da vítima, ela não te respondeu, você aciona 193, pede alguém para ligar 193. Hiperestende o pescoço, ver, ouvir e sentir a respiração. Não tem respiração, você vai fazer 5 ventilações iniciais. Isso só em afogamento. Então você faz 1, 2, 3, 4, 5. Não respondeu, a pessoa não balançou o braço, não tossiu, não teve resposta nenhuma. Você tira o dedo do queixo, corre pelo abdômen, encontra o encontro das 2 últimas costelas, vira, tira a mão da testa, coloca ao lado dos dedos, a outra mão por cima e vai fazer 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí volta a fazer 2 ventilações nesse caso. E aí volta a fazer 30 compressões. E você vai fazer 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões. Até quando? Até você estar exausto, não aguentar mais, ou a vítima responder e estar viva, ou até o socorro que você pediu através do 193 chegar em seu auxílio para assumir essa situação com equipamentos, com possibilidade então de levar ao hospital. Agora vamos falar dos traumas, né, das situações cinéticas, de mecânicas, onde acontecem hemorragias, fraturas, feridas e outros traumas a mais. Nós vamos falar especificamente como tratar as hemorragias, como abordar e tratar as fraturas, o que fazer em feridas mais leves e, finalmente, outros traumas diversos.
Você estava na luta do Anderson Silva quando ele quebrou a perna. O que podemos fazer para ajudar? Os traumas produzem lesões que podem acometer ossos, músculos e nervos. A diferenciação entre fraturas, luxações e entorses é feita no hospital. Embora a fratura seja mais grave, os cuidados serão os mesmos. Deformidade, inchaço, dor ou hematoma são sinais comuns de fraturas, entorses ou luxações. Essas lesões geralmente não trazem risco de morte. Basta imobilizar e encaminhar ao hospital para definir tratamento e reduzir sequelas. Conduta. A prioridade é conter hemorragias antes de imobilizar. Imobilize o membro na posição em que encontrou e não realinhe ou coloque no lugar. Improvise a imobilização com revistas, jornais, papelão, toalha e outros. Imobilize sempre que possível a articulação antes e depois da lesão. Confira a extremidade afetada antes e após a imobilização. Imobilizações apertadas podem prejudicar a circulação. Caso a extremidade do membro imobilizado fique roxa ou fria, solte e refaça a imobilização. No caso de fraturas expostas, cubra a ferida com um pano limpo antes de imobilizar. Essa é a diferença entre fratura aberta e fechada. Imobilização de membro superior improvisado. Imobilização de membro inferior improvisado. Você deve acionar 192 ou 193 ou levar ao hospital imediatamente em casos de fratura exposta, fratura de fêmur, quadril ou costelas, presença de hemorragia importante no local da fratura ou sinais de choque, sonolência, confusão ou inconsciência. Você pode levar ao hospital por meios próprios, caso a lesão seja pequena, mas precise de avaliação, ou caso exista doença clínica. Na dúvida, chame a ambulância ou leve ao hospital. No caso do lutador Anderson Silva, a fratura foi completa, mas fechada, e bastou imobilizar e levar ao hospital. Seu tio sofreu um assalto e foi agredido com uma faca. Você sabe como ajudar? Feridas são lesões produzidas usualmente por trauma, podendo ser fechada ou aberta. Na ferida fechada, a pele está íntegra. São geralmente superficiais e não ameaçam a vida, porém alertam para possíveis lesões de órgãos internos. Na equimose, a pele está lisa como uma coloração escurecida pelo sangramento. O hematoma é um abalamento na pele de cor escura. Ferida aberta significa pele aberta e varia conforme o objeto agressor ou a dinâmica do trauma. Escoriações são lesões superficiais com sangramento leve, costumam ser dolorosas, mas sem risco à vida quando isolado.
Ferida cortante é a lesão produzida por objeto cortante. Costuma ter menos dor e mais sangramento e provoca variados graus dependendo da profundidade e do local. Ferida corto-contusa mistura sinais de contusão, escoriação e corte. Cuidados gerais das feridas. Ligue o 9293 se houver necessidade. Use saco plástico em suas mãos para proteção. Exponha a ferida e contenha hemorragia. Só limpe a ferida com água limpa se não houver sangramento. Cubra a ferida com pano limpo e imobilize o membro. Aguarde a ambulância chegar ou remova ao hospital. Escoriações pequenas não precisam de hospital, basta esfregar com água e sabão até ficar limpo. Não utilize pomadas ou outras substâncias. Nas lesões cortantes, basta conter a hemorragia, limpar e usar um curativo. Nas lesões corto-contusas, a prioridade é conter a hemorragia e reduzir a dor com imobilização. Feridas perfurantes ocorrem por objeto pontiagudo. O orifício de entrada pode não corresponder à profundidade e gravidade. Objetos empalados devem ser estabilizados antes de transportar. E lesões em tórax e abdômen devem ser recolhidas o mais rápido possível e levados ao hospital imediatamente. Amputação é a separação de um membro ou estrutura do corpo. Faça compressão com pano limpo no coto da amputação para conter hemorragias e com bandagem. Se possível, limpe o membro amputado com água corrente, sem imersão em líquido. Envolva-o em gaze estéril, úmida ou compressa limpa molhada. Proteja o membro amputado com 2 sacos plásticos. Coloque o saco plástico em recipiente com água gelada. A avulsão é o descolamento da pele, mais comum em membros. Caso seja possível, lave o retalho com água corrente. Coloque o retalho em posição normal e efetue a compressão. Na ferida por projétil de arma de fogo, quanto maior o calibre e velocidade, maior a lesão. Pode afetar tecidos internamente e ter grande sangramento, mesmo com um orifício pequeno. Esmagamento é a lesão por grandes objetos ou impacto, geralmente grave, mas sem grandes sangramentos. Ferida por sucção é o aprisionamento da pele ou membro. Não puxe o membro preso, desligue o aparelho. Caso o membro não saia do local após desligar, alivie a pressão negativa, ou quebre o local e leve o conjunto ao hospital. Evisceração é a pele com esterilização de vísceras. Não tente reintroduzir os órgãos eviscerados. Cubra as vísceras com pano limpo, umedecido e água limpa. Transporte o paciente em posição com o ventre para cima e os joelhos fletidos. As explosões provocam lesões com múltiplos aspectos e sua gravidade depende da profundidade e das queimaduras. Tétano é a doença causada por bactéria presente em diversos tipos de ferida e pode matar se não houver vacinação. Procure o posto de saúde para vacinar. Após cuidar da ferida, como fazer um curativo e bandagem? Curativo é o que cobre uma ferida, protege de contaminação e auxilia no controle de sangramentos. Bandagem fixa um curativo sobre a ferida, mas não deve impedir a circulação sanguínea e pode ser improvisado com lençol, toalha e outros. Inicie na região distal para proximal. Um funcionário da minha escola caiu da escada e bateu com a cabeça. Como podemos socorrê-lo? Trauma na cabeça pode ser grave, mesmo sem ferida aparente. Nos casos graves, pode levar à morte ou deixar sequelas importantes.
Se houver perda de consciência ou ferimentos, necessita ir a um hospital para avaliação. Inicie pelo suporte básico de vida, imobilize o pescoço no exame secundário e contenha sangramentos. Trauma na cabeça ocorre por queda em crianças e idosos. Tenha atenção. Outros traumas. Trauma ocular ocorre por diversas causas e pode provocar dor, irritação, ardência e visão turva. Não remova lentes de contato e irrigue o olho com um soro fisiológico ou água durante vários minutos. Não use colírios sem prescrição. Oclua os 2 olhos com gaze úmida, mesmo em lesão de um olho. Não remova objetos empalados, estabilize-os com curativo. Não tente recolocar um olho que esteja para fora. Trauma de nariz provoca sangramento leve. Coloque a vítima sentada com a cabeça para frente. Comprima as narinas na inserção das asas do nariz. Se não parar, aplique gelo e compressão no lábio superior, abaixo do nariz. Ao cessar o sangramento, não assoe ou espirre. Em objeto estranho, só retire se estiver ao alcance. Não introduza pinças ou dedos. Leve ao hospital se o sangramento recomeçar, se houver inconsciência ou outro trauma. Trauma de boca provoca sangramento leve que parece enorme. Sente a vítima com a cabeça para frente se não houver suspeita de trauma de coluna. Se no lado, coloque uma gaze enrolada ou pano limpo, entre o lábio e a gengiva. Se na língua, aplique pressão direta ou coloque gelo. Nos dentes, morder gentilmente um pano limpo. Solicite que evite engolir o sangue para evitar enjoos. Se inconsciente, coloque em posição lateral de segurança. No trauma de orelha, basta comprimir e avaliar se o sangramento é interno do ouvido. Se houver objetos estranhos, retirar somente se estiver ao alcance. Não introduza pinças ou dedos. Neste caso, leve a vítima ao hospital. Uma de tórax pode afetar estruturas importantes. As lesões mais comuns são as contusões, fraturas de costelas e externo e feridas penetrantes. Podem ocorrer hemorragias graves, distúrbios respiratório ou cardíaco. Ferida aberta, cubra com curativo impermeável, deixando 3 bordas vedadas e uma livre, permitindo a saída e impossibilitando a entrada de ar. Não retire objetos empalados. Estabilize na situação em que forem encontrados. Imobilize o braço do lado da ferida com cuidado, para não restringir a expansão do tórax. Transporte em posição lateral sobre o tórax lesado. Trate o choque, se houver. Trauma abdominal pode apresentar hemorragia interna severa e choque. O trauma abdominal pode ser fechado ou aberto. Inicie com suporte básico de vida, posicione a vítima deitada com pernas flexionadas. Curativo umedecido nas feridas com o intestino para fora. Nunca recoloque o intestino para dentro do abdômen. Aqueça a vítima com cobertores e não forneça líquido ou alimentos. Estabilize o objeto empalado sem retirá-lo. Suspeite de hemorragia interna e avalie choque. Transporte o paciente ao hospital o mais breve possível. O trauma na grávida, se ele foi frontal, atinge primeiro o feto, mas não tente avaliar o bebê. A hemorragia vaginal pode levar ao choque. Transporte em decúbito lateral esquerdo, exceto em suspeita de trauma de cabeça. Não ofereça água ou alimento e cuidado com os vômitos. O trauma no idoso é frequente por pequenas quedas e pode causar grandes fraturas. Quedas podem ser devido à dificuldade visual ou do caminhar, além do mal súbito ou mal-estar. O trauma na criança é grave e de difícil diagnóstico, pois a comunicação é muito complicada.
Crianças sonolentas ou muito quietas pode significar gravidade. Acione sempre um segundo socorrista para lhe ajudar. Sempre aqueça a criança. Agora vamos falar sobre os diversos traumas que representam os envenenamentos, as queimaduras, as mordeduras, né? Que são traumas diferentes um pouco da cinética mecânica e são traumas por ação química ou ação térmica. Minha irmã bebeu detergente. O que devo fazer? Envenenamento ou intoxicação é quando uma pessoa inala, ingere ou entra em contato com alguma substância tóxica. É muito mais comum em casa com crianças. O que fazer? Realize suporte básico de vida. Avalie a cena, procure rapidamente pela substância. Evite sua contaminação. Use luvas e vestes apropriadas e máscara de ventilação individual. Busque a gravidade. Obtenha informações sobre o tipo de substância, a quantidade, o modo de exposição, se acidental ou proposital e tempo decorrido da ingestão. Conduza um diagnóstico e trate. Se o paciente estiver inconsciente e vivo, coloque-o em posição lateral de segurança. Resfrie as vítimas quentes ou aqueça aquelas com frio. Evite a administração de antídotos caseiros. Telefone para a central de intoxicação da Anvisa, informando a substância e saber o que fazer. Lembre-se de deixar produtos tóxicos sempre fora do alcance de seus filhos.
Meu pai foi picado por uma cobra e queriam que eu chupasse o veneno. Isso é certo? Mamíferos podem transmitir a raiva e outros animais e insetos têm mordida ou picada venenosa. A raiva é uma doença transmitida pela mordida, lambedura ou arranhão de cão, gato e mamíferos. Além da raiva, é comum que essas feridas evoluam com uma infecção. A raiva não tem cura, só a vacina pode prevenir. Toda ferida deve ser lavada com água e sabão. Mordidas em extremidades são mais perigosas. Toda mordida deve ser avaliada no hospital. A vacina, soro antirrábico, antibióticos e antitetânica será avaliada por médico. Cobras. Reconheça se a cobra é venenosa para tratar. Se houver tempo de visualizar a cobra ou se ela for capturada, observe anéis coloridos, fosseta loreal, chocalho no rabo ou rabo com escamas arrepiadas e ponta de ouro, pupila em fenda e cabeça triangular. O veneno das cobras peçonhentas provoca sinais e sintomas diferentes e isso ajuda a saber qual o tratamento. Comece identificando as cobras peçonhentas. Jararaca, cascavel, surucucu, e cobra coral. Essas são as 4 cobras. Mantenha repouso e só ande em último caso. Limpe com água e sabão e mantenha o membro em posição elevada. Se peçonhenta ou em dúvida, leve a um hospital para aplicar o soro. Não chupe a ferida, corte ou aplique torniquete, pó de café e ovo. E faça sempre vacina contra o tétano. Aranhas, escorpiões e outros insetos. Há diversos tipos de aranhas, escorpiões e insetos. A identificação e o tratamento pode ser indicado pelos sinais e sintomas, mas raramente podem matar e a conduta é a mesma das cobras. Prevenção é sempre o melhor tratamento. Use botas de cano alto e calça comprida. Na mata, aguarde uns minutos para acostumar a visão e use sempre um galho à frente. Não mexa em buracos, folhas secas e ocos de árvore. Não se vista no mato sem verificar suas roupas. Feche sempre as portas do carro e barraca. Em chuvas, redobre a atenção. Obrigado, instrutores. Agora já sei que não devo fazer esse besterol de chupar ou usar produtos na ferida. Estricar e transportar. Como fazer? Estricar significa retirar a vítima do local do incidente, como exemplo, dentro de um carro colidido, um prédio que desabou, um incêndio ou da água. Reconheça a cena e obtenha acesso ao paciente. Realize o suporte básico de vida. Imobilize o paciente, se necessário, dando prioridade à coluna cervical. Afaste obstáculos físicos. Remova a vítima da melhor forma possível. Reimobilize o paciente, caso necessário, após a extricação. Aguarde a ambulância ou transporte a vítima ao hospital. Sempre que possível, retire as ferragens e escombros da vítima e não a vítima das ferragens. Se a extricação representa um risco à vida do socorrista, pegue e remova rápido.
Pegue e remova rápido são situações onde a avaliação da cena mostra risco à segurança do socorrista de permanecer ou atender no local. Ameaça imediata ao socorrista e vítima. Ou uma impossibilidade de proteger a cena contra outro acidente. Ou a impossibilidade de acesso ao paciente para realizar o suporte básico do vírus. Ou ainda condições intratáveis no local. A chave de Haltech retira rapidamente e sem equipamento vítima de acidente automobilístico de dentro do veículo, indicada em situações de risco de incêndio ou explosão. No caso de motociclista, abra a viseira e alivie a presilha da jugular, mas não solte. Retire o capacete somente se houver inconsciência. Fixe a cabeça, solte a presilha e mantenha a coluna imobilizada. Se possível, não transporte a vítima e aguarde a ambulância chegar. O transporte improvisado pode agravar lesões existentes, devendo ser restrito a situações especiais e de curta distância. A presença de riscos no local, número de socorristas e vítimas, diagnóstico do paciente e o local da ocorrência influenciam o tipo de transporte. Sempre que possível, vítima com trauma deve receber cuidados com a coluna, fraturas e imobilização antes do transporte. Em trauma, movimente a vítima sempre em conjunto com outros socorristas. Técnica com o socorrista em paciente sem trauma capaz de andar, utilize apoio lateral simples. Técnica com 2 socorristas em paciente sem trauma capaz de andar, apoio duplo, simples, lateral. Um socorrista em paciente que não pode andar, técnica tipo bombeiro. Um socorrista em paciente que não pode andar pode ser arrastado pela roupa. Ou arrastado por cobertor. 2 socorristas em vítima consciente que não pode andar, transporte pelas extremidades. Ou em cadeira. Ou com seus braços fazendo uma cadeira. Técnica em trauma com mais socorristas em vítima inconsciente que não pode andar ou com trauma. Improviso de padiola. Improvise com uma prancha. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar 4 situações maiores de situações clínicas, de mal súbito, né? de situações onde há uma dor no peito, ou um desmaio, ou uma alteração de insolação, ou uma desidratação. Preste atenção, porque vai ser muito importante para você. Quando uma pessoa tem dor no peito, pode ser um infarto? O infarto do miocárdio é um quadro causado por insuficiência na chegada de sangue ao coração. Os sintomas mais comuns são forte dor no peito, que pode se estender para o pescoço, braço e até mandíbula, e alguma dificuldade de respirar, tonteiras e mal-estar. Pessoas mais idosas, obesas, diabéticas e fumantes são mais sujeitas ao infarto. Condutas. Qualquer dor súbita no peito deve ser encarada como se fosse um infarto até chegar ao hospital. Sempre realize o exame primário e secundário antes de conduzir um diagnóstico e tratar. Converse com a vítima sobre o que ela está sentindo e, se tomar medicamento para o coração, peça que use.
Coloque-a sentada ou deitada, evitando que ande. Ligue o 192 ou 193 solicitando socorro ou remova ao hospital. Não se esqueça de manter o colesterol, a glicose e a pressão arterial normais. Faça exercícios regulares, sempre com avaliação prévia de um médico. Perda de consciência ou desmaio. Você estava numa festa e uma pessoa perdeu a consciência. O que fazer? A perda da consciência ou desmaio pode ser temporária, prolongada ou definitiva e possui diversas causas. As mais frequentes são o estresse emocional, hipoglicemia, queda da pressão arterial, AVC, trauma ou crise convulsiva. Náuseas, tonteiras, fraqueza, suor ou tremores podem preceder o desmaio. Acidente vascular cerebral ou derrame é a ruptura ou coágulo dentro de uma artéria que causa a morte de parte do cérebro. Aprenda os sinais de AVC. Eles iniciam repentinamente. Boca torta, perda da força, dificuldade na fala. Ligue imediatamente para o SAMU 192. Haja rápido, tempo perdido é cérebro perdido. Hipoglicemia é a queda da glicose no sangue, mais frequente em diabéticos, falta de alimentação, excesso de exercícios ou álcool. Os sintomas da hipoglicemia podem parecer embriaguez. Convulsão é uma descarga elétrica no cérebro que pode levar à perda da consciência e contração súbita de todos os músculos do corpo. O tratamento inicial será feito no local e não necessita de um grande diagnóstico. Mas algumas ações ajudam a orientar um tratamento mais específico. O local deve ser rapidamente inspecionado à procura de evidências de trauma, garrafas de bebida, seringas e frascos de medicamentos. O socorrista deve obter informações com acompanhantes ou testemunhas. Examine bolsos da vítima para procurar identificação, notas de suicídio, frasco de medicamento e drogas. Procure evidências de diabetes e uso de insulina. Conduta. Haja rapidamente. Faça o suporte básico de vida. Avalie a cena para a segurança do socorrista. Cheque se está respirando e mantenha as vias aéreas abertas. Vítima respirando, busque a gravidade no exame secundário. Com trauma, mantenha a coluna cervical estabilizada. Sem trauma, coloque o paciente deitado, se possível com as pernas elevadas. Examine o nível de consciência, AVDI. Não forneça alimentos ou líquidos.
Em caso de diabetes, se consciente, dê refrigerante ou açúcar. Se inconsciente, esfregue açúcar dentro do lábio. Em crianças menores de 6 anos, baixe a febre imediatamente para evitar convulsões. Se inconsciente, coloque o paciente em posição lateral de segurança. Em convulsões, deite o paciente, afaste objetos e proteja a cabeça. Não contenha a vítima ou introduza objetos na boca. Só movimente em caso de risco imediato de vida. Após a convulsão, coloque em posição lateral de segurança. Em crianças com febre, use compressas geladas para reduzir a temperatura. Transporte o paciente ao hospital. Meu amigo estava cavando um buraco e passou muito mal. Será que foi o calor? Doenças provocadas pelo calor. O equilíbrio do calor no corpo humano é resultado do balanço entre a produção e a perda. A produção de suor e evaporação são os maiores mecanismos de remoção do calor. A síncope é a súbita perda da consciência em consequência de uma dilatação dos vasos que resulta em queda da pressão arterial. A síncope apresenta a típica história de atividade física precedendo o quadro, com a pele fria e úmida e o pulso fraco. As câimbras ocorrem por utilizar a musculatura acima do normal ou quando a perda de sal e água pelo suor é reposta apenas com água. A insolação ocorre pelo excesso aos raios solares e apresenta suor, náuseas, dor de cabeça, fraqueza, pele úmida e fria e tremores. A intermação é o superaquecimento do corpo provocado por intenso trabalho em ambiente quente. Apresenta alta temperatura que pode ultrapassar 41 graus centígrados, pressão baixa, câimbras, sede, fraqueza, dor de cabeça, sonolência, confusão mental até a inconsciência. Conduta. Inicie pelo suporte básico de vida. Mova o paciente para um ambiente mais fresco. Resfrie a vítima com água. Se consciente, use solução isotônica oral, um copo a cada 30 minutos. Em síncope, deite o paciente e eleve as pernas. Durante a câimbra, estenda a musculatura envolvida. Internação é uma emergência que requer hospital. Em caso de paciente grave ou que não suporte a hidratação oral, leve ao hospital. Medidas preventivas. Avalie e reponha líquidos isotônicos regularmente em ambientes quentes. Evite atividades pesadas em períodos de mais calor. Hipotermia. Hipotermia é a temperatura corporal menor que 35 graus centígrados e a gravidade depende da temperatura e tempo de exposição. Podem ocorrer tremores, frio, perda da coordenação motora, sonolência, confusão mental, inconsciência e até a PCR.
Conduta. Retire a vítima da água, vento ou outro agente causador. Inicie primeiro o suporte básico de vida e insista na RCP em casos de hipotermia, pois as chances de sucesso são muito maiores. Remova roupas molhadas e use cobertores ou banho morno a 38 graus. Se o paciente estiver consciente, ofereça líquidos aquecidos, mas nunca álcool. Hoje fez muito calor na cidade. Como posso identificar uma desidratação entre os meus alunos? O corpo humano adulto tem 60% de seu peso em água e a desidratação é causada por perdas de parte dessa água por diarreia, vômitos ou suor. A sede é o principal alerta, mas crianças pequenas e idosos têm esse mecanismo prejudicado. Os principais sintomas são cansaço, sede intensa e diminuição ou urina escura. Na insolação pode ocorrer febre também. Condutas em pessoa acordada. Ofereça 100 ml de solução hidratante a cada meia hora e aumente gradativamente. Em crianças, use seringas ou chucas com 30 ml a cada 10 minutos. Uma boa forma de saber se a quantidade de líquido reposto está boa é observar a urina clareando. Uma boa solução oral caseira pode ser feita com 1 litro de água, meia colher de chá de sal, mais meia colher de sopa de açúcar. Mantenha a vítima em repouso e encaminhe ao hospital em caso de vômito ou piora dos sintomas. Não se esqueça, use bastante líquidos em dias quentes e não espere ficar com sede para beber. Quero encerrar essas videoaulas, primeiro dizendo para vocês que tudo que vocês aprendam em primeiros socorros é válido. A gente não consegue absorver tudo de uma vez, é muita informação, né? E essa informação vai entrando, vai sendo assimilada aos poucos na nossa vida cotidiana, lembrando dos casos que a gente teve, remetendo ao manual, relendo o manual, revendo o vídeo, né? E isso é apenas o começo dessa nova experiência, dessa nova jornada em primeiros socorros. E convidar vocês, quem ainda não se cadastrou, para se cadastrar no nosso site, né, como voluntário. É muito importante o trabalho voluntariado no Brasil. Ele pode dar um retorno muito grande para toda a sociedade. E vocês todos são muito bem-vindos à Defesa Civil do município do Rio de Janeiro. Obrigado.